Olá, admiradores da medicina alternativa, tudo bem com vocês? Então, nos últimos vídeos nós falamos sobre algumas formas de diagnóstico, né? E falamos sobre a iridologia, falamos sobre a biorressonância magnética e hoje eu quero falar para vocês sobre mais um diagnóstico. Porém, esse que eu vou falar hoje, ele não é só um diagnóstico, ele também é um método de tratamento. Eu quero falar sobre a auriculoacupuntura ou auriculoterapia. É isso aí. A aurículo, ela é um método que vem da acupuntura, é um método milenar, existe com uma finalidade bem interessante, que é uma finalidade de identificar problemas de saúde do corpo, mas também o mesmo método ele já trabalha na auriculoterapia o tratamento. Então, note bem, é um método completo, né? E eu acredito que a acupuntura tradicional, né, ela tem sim a sua grande importância, é um método reconhecido, né, em muitos países como uma forma de tratar doenças e é provado que não só em seres humanos, como também em animais, né, e até mesmo em plantas. A acupuntura ela funciona e aí nós temos a aurículo, que é um alívio para as dores do corpo, é um alívio para os tratamentos relacionados à ansiedade e detalhe, né, vai trabalhar somente a nossa orelha. Eu tenho aqui um modelo, né, de uma orelha, vocês podem observar, e aqui vocês podem ver que existem vários pontinhos, né? Tem muitos pontinhos aqui. Cada pontinho desse identifica uma área do corpo. Ah, mas como que isso é possível? Eu quero dizer para vocês que a auriculoterapia, ela trabalha os pontos de terminações nervosas na orelha. Lembram que no vídeo anterior eu disse que nós temos várias áreas do nosso corpo que possuem terminações nervosas. A palma da nossa mão, por isso que a biorressonância magnética é capaz de avaliar a saúde do nosso corpo, os nossos olhos, por isso que a iridologia é capaz de avaliar a saúde do nosso corpo, a reflexologia, que é eu esqueci aqui a terminologia correta, mas os pés, né? O solado dos pés, vamos usar aqui uma palavra aqui, o solado dos pés. Então, o solado dos pés, ele tem terminações nervosas também, e por isso existe um método chamado de reflexologia. E nós temos a orelha, que nós temos aí uma variedade enorme de terminações nervosas, e aí os chineses, já há muito tempo, identificaram algumas áreas que, através dessas áreas, o estímulo nessas áreas é capaz de identificar os problemas, saber exatamente qual é a localização do problema, e não só identificar, como também já iniciar o processo de tratamento. Então, como que isso é possível? Qual é o procedimento? Primeiro, você precisa identificar as áreas sensíveis, né? E aí, para identificar as áreas sensíveis, nós utilizamos este aparelhozinho aqui, muito simples. Ele é um identificador, né? Por quê? Porque você vai tocar na orelha e você vai apertar um pouquinho. E aí você, o profissional, conversando com o paciente, ele vai fazer uma anamnese, saber quais são os pontos mais sensíveis, quais são os pontos mais frágeis, e ao identificar os pontos mais frágeis, obviamente, sabe-se que, de acordo com a ciência da auriculoacupuntura, nessa região são os órgãos mais fragilizados também. Então, esse aqui é um identificador, né? Um apalpador. Nós temos, além do apalpador, também, ao identificar os problemas, então, participar ao tratamento. Como que é feito o tratamento?
Observe. Em relação a a aplicação, então nós vamos utilizar ou microagulhas ou sementes, pequenas sementinhas de mostarda. Por que a semente de mostarda? Porque ela é bem pequenininha, né? Ela é neutra, ela não vai fazer com que a pele absorva nenhum fitoquímico e é capaz de fazer aquele estímulo daquela região até o momento em que a pessoa observar um alívio, uma analgesia. Eu atendo pessoas aqui que quando a gente coloca a sementinha, e olha que a gente nem aperta muito, ele sente uma dor em determinadas regiões da orelha muito forte. E aí a gente deixa aquela sementinha ali, né? A média é de 7 dias. E quando ele retorna para fazer a revisão, ele já está sentindo-se melhor, né, da sua saúde, e aquela dorzinha ali ele quase não sente mais, para você ver a ligação que tem, né? Então, nós utilizamos, mas é possível também utilizar, eu quero mostrar para vocês aqui, as microagulhas. Essas microagulhas também podem ser colocadas. Para isso, nós temos aqui este aparelhozinho. Ele tem um ímãzinho aqui na ponta que você coloca na microagulha, né? Você coloca aqui, ele vai apalpar a microagulha, você vai lá e aplica na orelha do paciente. Então, após aplicado a microagulha, então você vai e coloca um micropore, que é um adesivozinho para ela não cair, né? E deixa ali, a orientação a microagulha ela precisa de um período menor, né? No máximo um dia, e aí você já retira. Agora, eu particularmente prefiro as sementinhas de mostarda. Por quê? Porque, em média, nós aplicamos 10 sessões, né? Uma por semana, então o paciente vai ficar com esta sementinha na orelha por uma semana. E aí, obviamente, a sementinha ela não traz nenhum risco, né, de machucar a orelha, vai demorar mais tempo. Nós utilizamos esta plaquinha aqui para colocar as sementinhas, tá? Então aqui a gente coloca nesses buraquinhos as sementinhas de mostarda, depois a gente passa o micropore, ou no caso eu particularmente utilizo o esparadrapo, porque ele tem uma fixação melhor. E aí a gente passa o esparadrapo, com o estilete a gente vai cortando aqui para fazer o quadradinho, né? Já cada quadradinho com a sua sementinha. E aí utilizamos esta pinça e com a pinça eu vou lá, eu retiro aquele quadradinho, né? Esse aqui não ficou legal, deixa eu pegar um outro aqui. Eu retiro aquele quadradinho e o quadradinho tá aqui, ó, com a sementinha. Opa, controlar o zoom aqui, com a sementinha. Esta sementinha a gente vai, coloca na orelha e pressiona no local desejado. Uma dica interessante, uma informação interessante é que na auriculoterapia existem, obviamente, uma variedade de tratamentos. Eu quero tratar o sistema digestório, são pontos que eu preciso colocar em determinadas regiões da minha orelha. Eu quero tratar o sistema emocional, eu vou trabalhar outros pontos. Eu quero tratar a área da coluna, a área genital e por aí vai. Mas em todo tratamento existe um ponto chamado Shenmen. Este ponto, ele é um item obrigatório. Todos os tratamentos precisam estimular o Shenmen. Por quê? O Shenmen é o ponto da imunidade, da vitalidade. Ele fica mais ou menos nessa região aqui da nossa orelha, tá? Ele pega esta localização aqui e aí a gente coloca a sementinha ali, pressiona um pouco, né? Não pode apertar com muita força, e ali ele começa a trabalhar a imunidade, o sistema de defesa do corpo. Então entende-se que é importante, né, em que todos os tratamentos você tenha uma boa estimulação do sistema imunológico. Obviamente a gente utiliza alguns mapas auriculares, né? Antes de ontem, né? Eu falei quando me referi
ao exame da iridologia, que é importante que o profissional tenha um mapinha, né? Isso vale tanto para os profissionais mais antigos como os profissionais novos, né? Porque em algum momento você pode ficar na dúvida ali, são pontos muito próximos um do outro, e aí o mapinha ele te ajuda a guiar. Eu particularmente uso alguns mapas, isso aqui é uma ilustração dos pontos da auriculoterapia, e você pode ver que em cada área corresponde ali a uma região que você vai estimular, né? E aí então, não só na parte interna da orelha, como nesse outro mapa aqui, ó, você observa que tem a parte externa também, a parte de trás da orelha também existem muitos pontos que podem ser estimulados com o propósito de tratamento, né? Então, a auriculoterapia ela é baseada na análise da parte externa da orelha que representa os órgãos do corpo humano. Após o diagnóstico realizado por meio de uma anamnese, então veja bem, esse diagnóstico você precisa de um diálogo, como todos os diagnósticos você precisa de um diálogo com o seu paciente. Então você vai apalpando aqui, né, com o apalpador, e você vai conversando. Você sente mais sensível aqui, dói aqui. Ah, isso aqui está muito sensível. Olha, essa área aqui corresponde à região da coluna. Você tem sentido dores fortes na sua coluna? Então você vai conversando com o paciente para você saber exatamente, né, quais pontos, né, você vai trabalhar. Esse diálogo é super importante, né? O tratamento com relação à auriculoacupuntura, ele não tem nenhuma contraindicação. Então, do bebê ao idoso, todos podem fazer o tratamento da acupuntura auricular, né, ou auriculoacupuntura. E a gente pode também entender que essa área da acupuntura, a auriculoacupuntura, ela é um dos ramos da acupuntura destinado ao tratamento das enfermidades físicas e também emocionais, das enfermidades mentais também. E aí nós vamos trabalhar os estímulos, né, dos pontos nervosos da orelha. Não existe nenhum perfil específico de paciente, porque a técnica pode atender diversas doenças. Então, o perfil não é tipo, isso aqui é só para as pessoas que sofrem do problema X. Não, é um método que trabalha todas as enfermidades, tá bom? A terapia, em média, como eu disse anteriormente, dura até 10 sessões, né? Sendo uma por semana. Existem o modelo francês de auriculoterapia, né, onde as agulhas permanecem na orelha do paciente por mais ou menos 30 minutos e aí depois o terapeuta tira. E no método chinês, que é o método que eu utilizo, nós utilizamos as sementes em adesivos que podem permanecer até 7 dias. E em alguns casos elas caem sozinhas, mas na maioria das vezes o paciente vem até mim, a gente retira e aí já faz a aplicação novamente da próxima sessão. E aí se você fez na primeira orelha, né, na orelha esquerda, então na semana seguinte você trabalha a orelha direita, aí na outra semana você volta para a esquerda até concluir todas as sessões. Ok? Então, esta é uma informação que eu quero compartilhar com vocês de mais um método, né, de diagnóstico e também já iniciando o método de tratamento. É muito simples, né, não é invasivo, às vezes dói um pouquinho, mas não é aquela dor insuportável. E eu quero dizer para vocês que nós estamos à disposição de vocês para esclarecer mais dúvidas. Vocês têm o meu número aqui no vídeo, podem entrar em contato comigo e procure mais informações. Eu sempre digo isso nos meus vídeos. Se você está ouvindo algo que você não conhecia, procure obter mais informações. Tire as suas próprias conclusões, tá? Investigue, avalie, assista alguns vídeos a mais a respeito do método que a gente está apresentando e tente fazer uma opinião própria sua, né? Baseado em tudo que você assistir, aí você vai tirar as suas próprias conclusões, tá bom, meus amigos?
Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo.